Olá pessoal, Luiz Rainato, para continuar aí nossa série de vídeos sobre a nossa maratona do imposto de renda. Então hoje a gente vai falar na prática como você preenche na sua declaração bens e direitos. O que seriam os bens e direitos aí? Tudo que você tem, conta corrente, aplicações financeiras, um carro, um imóvel, o que seja, uma participação societária, as cotas de empresa. Então vamos demonstrar aí como que você vai fazer esse preenchimento aí na sua declaração. E também vamos falar um pouquinho também de dívida e ônus reais. São as dívidas que você tem aí, os compromissos que você tem ao longo prazo, que você declara também no seu imposto de renda. Então acompanhe aí, agora a gente vai mostrar na prática como fazer. E qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. E não se esquece, acompanhe o nosso canal. Se tem alguma dúvida nos nossos vídeos anteriores, volta aí na nossa playlist do imposto de renda e acompanhe aí. Agora eu vou mostrar na prática como fazer. Então, dando prosseguimento aqui, vamos falar um pouco agora sobre bens e direitos, né? Então, na declaração aqui, como a gente faz essa declaração, e eu vou falar um pouco sobre os principais bens e direitos que a gente tem aqui no dia a dia, né? Então, hoje a declaração, nesse ponto, a Receita separou bem aqui. Então, o que ela fez? Ela criou, quando você dá um novo aqui, você em grupo, ela criou alguns grupos, bens imóveis, móveis. Então, eu vou falar para vocês aí de bens imóveis. Bens móveis, né, questão de conta corrente, conta poupança, que é o principal aí do dia a dia, né, do cidadão. Então, em bens imóveis, quando eu falo de bens imóveis, eu tenho aqui, ó, eu tenho um prédio residencial, um prédio comercial, galpão, apartamento, casa, eu vou selecionar efetivamente o que eu tenho, e sempre que eu selecionar, então vou dar um exemplo, eu tenho uma casa, ok? Então, efetivamente, você vai ter que pôr algumas informações, qual que é o número da inscrição municipal, número do IPTU, a data de aquisição, foi quando você comprou esse bem efetivamente, e você pode fazer uma discriminação da compra desse bem, como que esse bem, como que ele foi comprado, quantas parcelas, como que foi feito, se deu uma entrada, se não deu, qual que é a participação, se eu tenho 100% desse imóvel, se não tem, então eu posso fazer dessa maneira também, tá? Aqui o endereço, área total do imóvel, se é 1 metro quadrado, se está registrado em cartório sim ou não, e a situação, que seria nada mais que o valor. O que é importante quando a gente fala de imóveis, tá? Imóveis, ele não é a valor de mercado. Então não interessa se eu comprei um imóvel há 10 anos atrás, esse imóvel ele vai estar com o custo de aquisição dele. Tá? Então não é você não pode atualizar. A única questão que você pode atualizar um imóvel é eventualmente se você fez algum tipo de benfeitoria, tá? E aí eu vou falar um pouquinho aqui daqui a pouco sobre imóveis quando a gente tem a questão do financiamento, né? Que eu ainda não paguei integralmente esse imóvel. Então outro bem comum que a gente tem aqui também são os veículos, né? Vou pensar no veículo aqui, ó, nos bens móveis. Então eu tenho aqui, ó, o veículo automotor, terrestre, caminhão, automóvel, moto, aeronave, embarcação. Então pensar aqui um veículo. O veículo, qual que é a informação que eu tenho obrigatoriamente? De informar o Renavan, faço a discriminação dos dados desse veículo e a situação dele. E mesma situação, o bem veículo também é sempre o valor que eu fiz, o que eu fiz a compra efetivamente do veículo, tá? Então eu não vou lançar ele a valor de mercado. E aí eu vou falar também um pouco sobre quando a gente fala de financiamento, né? Então, outro ponto bem comum aqui, né? É quando a gente fala de cônjuges, né? Que eles têm bens comuns. O que seriam esses bens comuns? Eles têm imóveis em comum, têm conta corrente em comum, têm veículo em comum. Aí a pergunta é sempre assim, pô, mas o bem é comum. Eu preciso colocar nas duas declarações do marido, da mulher, ou de ambos os cônjuges, que seja? Não. O que a Receita determina? Que você, quando é bens comuns, coloque todos os bens em uma única declaração. Então relaciona todos os bens. Eu tenho um veículo, tenho uma casa, tenho uma conta corrente lá comum do casal, então você coloca numa única declaração. E aí o que você faz? Até deixa um modelinho salvo aqui. Na declaração que não for colocado os bens, você vai no grupo lá 99, código 99, bens ou direitos pertencentes ao titular, e você coloca uma observação na sua declaração, bens comuns na declaração do cônjuge, nome desse cônjuge, escrito no CPF e tal. Então você informa que os bens que você tem em comum estão na declaração do cônjuge, somente para relacionar. Isso é uma indicação da própria Receita.
Aí eu tenho também aqui, quando eu fiz, eu trouxe um exemplo aqui, vamos pensar aqui, quando eu compro um bem imóvel, que é bem comum aí, financiado. Então imagina que eu comprei uma casa, um apartamento que seja financiado, tá? Como que funciona? Então eu comprei um imóvel, imagina que eu comprei um imóvel lá por 500 mil reais. Só que esse imóvel, efetivamente, eu não paguei os 500 mil reais. Eu dei uma entrada, imagina que eu dei uma entrada lá de 50 mil reais. E efetivamente eu estou pagando as parcelas. Como que vai funcionar aqui? Na discriminação, você vai discriminar aqui, apartamento, casa X, comprado pelo valor tal, entrada de 50 mil e saldo em tantas parcelas junto ao financiamento na Caixa Econômica Federal. Então, efetivamente, o valor que você vai discriminar aqui vai ser o valor das entradas, pensando que eu comprei um imóvel em 2023, tá? Então, vai ser o valor da entrada lá, 50 mil, mais as taxas que você pagou aí de corretagem, de impostos para registrar esse imóvel, né? E efetivamente, se teve parcela, mais as parcelas. Então, um exemplo, comprei um imóvel 50 mil, paguei lá de taxas, impostos mais 5 mil, e durante o ano de 2023 eu paguei mais 5 mil. O que eu vou ter então? Eu tenho um imóvel de 50 mil, eu tenho 5 mil de impostos que eu paguei e mais 5 mil de parcelas. Então eu vou somar esses valores. Então, efetivamente, o valor que eu vou ter do imóvel vai ser qual? Olha, o valor do imóvel então vai ser 60 mil. Não declaro nada em dívidas, então eu não tenho que declarar o valor do financiamento em dívidas e ônus reais. Eu só vou declarar efetivamente as parcelas pagas. Mas Luiz, se eu tiver um imóvel que ele já era financiado, tá? Parcelas, o que você efetivamente vai fazer? Você vai verificar o valor das parcelas pagas no ano. E aqui você vai ter a situação do ano anterior. Então imagina que um exemplo aqui, no ano anterior, esse imóvel estava declarado a 10 mil reais. E nesse ano de 2023, você efetivamente pagou somente parcelas do financiamento. E no total você pagou aí mais 10 mil de parcelas de financiamento. Você vai mudar então a situação, vai descrever aqui na discriminação. Eu sempre recomendo parcelas pagas em 2023, 10 mil reais. E aqui no valor do imóvel, ele nada mais é que ele vai virar aqui 20 mil reais. Então eu não posso lançar o imóvel aqui a custo de aquisição, né? Então eu não posso falar, hoje ele vale 1 milhão de reais, hoje ele vale 500 mil. Não, efetivamente é o que eu venho pagando mais a soma das parcelas. E aí eu vou compondo o valor que eu tenho de patrimônio aqui e o valor que eu tenho desse imóvel até o momento. E não lanço nada em dívida e ônus reais. Então essa é a forma correta que a gente faz aí para o lançamento do pagamento de imóveis, né? Outro lançamento bem comum que a gente tem aqui em bens e direitos é o que a gente tem aqui, aplicações e investimentos. Um exemplo, conta poupança. Eu tenho uma conta poupança. De quem que é essa conta poupança? É bem importante, tá? Eu sempre vou indicar, quando eu tenho dependente, eu tenho que lançar todos os bens desse dependente na minha declaração também. Então, se for de um dependente, eu vou indicar o independente e selecionar o nome do dependente. Não, é do titular. Localização dessa conta poupança, CNPJ do banco efetivamente, tá? Discriminação, posso fazer a discriminação, conta poupança junto ao Banco do Brasil. Venho aqui, digito o código do banco, agência, conta e o saldo. Esses lançamentos aqui, efetivamente, todo banco ele disponibiliza para você um informe de rendimentos, que ele te dá o saldo das suas contas, né? Então ele te dá sempre a posição em 31/12/2023. E eu efetivamente, olha, lancei esse rendimento de poupança, né? Um exemplo. E no ano eu tive essa poupança me gerou rendimentos. Aqui mesmo você tem um campo, informar rendimento isento. Quando você clicar, ele automaticamente ele vai para o rendimentos isento, você já pode informar quanto você teve de rendimentos aí com essa poupança também. Esse é um bem comum aí também, né? Outro que é bem comum que a gente tem é os depósito à vista e numerário. O que eu tenho depósito à vista? Eu tenho efetivamente a conta corrente, ou eu posso ter o dinheiro em espécie, que é um dinheiro, vamos dizer que eu tenho um dinheiro em casa guardado lá, eu faço a declaração desse dinheiro também. Não, eu tenho uma conta corrente aqui, ok? Faço a declaração aqui, mesma coisa, ponho o CNPJ do banco, faço a discriminação que eu quiser aqui sobre essa e discrimino os dados bancários e a situação. Observe que aqui nessa situação
ele não traz aquela informação de rendimentos isentos sem nada. Por quê? Em geral, a conta corrente ela não tem nenhum rendimento. Tem algumas contas que ela tem um rendimento lá de aplicação automática, mas isso ele já entra em rendimentos de aplicações financeiras, tá? Então aqui a Receita não disponibiliza essa opção. Então aqui eu posso ter dinheiro, hoje é bem comum, tá? Dinheiro em espécie e moeda estrangeira. Posso ter comprado imagino que eu comprei dólares, euros para viajar e sobrou dinheiro, eu tenho dinheiro em casa, aí, uns euros guardados. Eu posso efetivamente fazer a discriminação de quanto eu tenho. Vou pegar o valor dessa moeda lá junto ao Banco Central em 31/12/2023, faço a conversão e lanço a minha situação em reais. Então, eu tenho 1.000 euros aqui. O euro valia R$5 lá em 31/12/2023. Então eu vou ter R$5.000 aqui a ser declarado. Sempre vou declarar em reais, tá? Eu posso pôr aqui na discriminação que eu tenho 5.000 euros, mas eu sempre vou declarar. Outro ponto que tem sido bem comum aí, depósito em conta corrente ou pagamento. Hoje a gente tem muito comum as contas globais, né? Então os bancos estão fazendo essas contas globais que você pode comprar e ter dólar, né? Uma conta nos Estados Unidos que seja em dólar, euro, e você vem aqui e efetivamente você pode declarar. Então eu tenho uma conta aqui nos Estados Unidos. Eu posso vir discriminar, olha, eu tenho aqui uma conta nos Estados Unidos lá com banco X, tal, agência e conta desse banco aqui, e mesma situação, vou declarar o valor dele convertido para reais. Então você também fica ok. Então, de fato, se você tiver qualquer investimento fora do Brasil, também você vai declarar aqui no seu imposto de renda. E todo banco aí, independente se essas contas globais, né, em moeda estrangeira, eles te dão um informe de rendimento com a atualização dos valores, inclusive eles já te mostram a posição em reais, né, com a conversão. Então esses foram os principais pontos aí de bens e direitos, né? E se surgindo alguma dúvida, alguma coisa, comente aí.